site, né? Aí ele dá 250 pessoas, dá gravação, dá um monte de recurso a mais, que é o Meet completo. E dá mais banda, tudo. Só que quando eu entrei agora aqui com o Valverde, eu entrei pelo meu usuário pessoa física, tipo, meu usuário pessoal. Por isso que a sala deu uma travada, entendeu? Boa tarde, gente. Consegui entrar aqui também. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Aí pela reunião. Assim, eu gostei, né, da proposta, achei bem legal a temática aí para fazer o webinário, uma série, né, pelo que eu entendi, e coloquei para a Raquel e para a equipe aí de comunicação essa ideia. Surgiu uma série de dúvidas, a gente não conversou nenhum detalhamento disso, né, Ivan? Então a gente queria Não, ainda não. Entender como é que funciona, como é que você está querendo fazer. Então, antes também queria ver se as meninas querem falar alguma coisa. Deixa eu passar um breve histórico do motivo da gente ter pensado nisso, para vocês também A gente, de uma maneira, vamos dizer, paralela, a gente acabou provocando um monte de situações aí em webinários, em lives, em palestras, etc., agora nesse processo. Faz, assim, um mês e meio para cá, né? E está tendo um retorno muito positivo, mas muito positivo mesmo, né? E, assim, dentro dessas provocações, a Malu está sempre com a gente lá, acompanhando, sempre a gente agradece, porque está prestigiando, está acompanhando. Geralmente tem análises de foco técnico, né? Por exemplo, um de compensamento, outro de normas. A gente vai vários temas e a gente começou a perceber a falta de um processo de discussão exatamente no que mais importa, que é exatamente a educação ambiental, né? No processo de viabilizar mais uma questão de disseminação até do que uma proposta de, assim, a gente não quer fazer uma provocação assim, não, vamos ter que refazer qualquer coisa, tá? Não, a gente acabamos de sair no GT6 lá e eu acho que as coisas estão bem consolidadas, mas falta o pessoal, acho que perceber o quanto de atividade a gente está fazendo nesse processo e o quanto de atividade o próprio sistema está fazendo nesse processo e acaba nos comunicando. A gente percebe que, quando a gente começa a disseminar as boas práticas, por exemplo, entre os consórcios, eles começam a modificar alguns processos e melhoram a maneira como eles estão agindo em vários aspectos. E isso acaba virando uma praxis que funciona bem e ajuda no processo no caso deles, de gestão, né? E eu acho que a gente precisava, assim, mas a gente conversou sobre isso, a gente pensou muito, eu e o Valverde, em começar a trabalhar a disseminação desse tipo de informação relativa à educação ambiental. Aí se pensou em 4 eixos, né? Então, a gente vai pensar no trabalho, inicialmente ficou se questionando qual que seria o tema, a gente falou, ciclo de debate não vai, a gente pensou em webinário, também ficou meio batido, seminário e tal. Aí, no final, o Valverde propôs a gente vir com uma espécie de um trabalho focado mesmo num benchmark, num processo de análise mesmo de como é que as coisas estão hoje, né? E no eixo da questão das ações do meio privado, das ações das políticas públicas de gestão pública, das ações da academia, e o quarto qual que é mesmo, Valverde? Das organizações sociais. Do terceiro setor, organização social. Então, a gente precisava buscar de vocês se há interesse e a gente poder tocar esse tipo de trabalho junto aí. É lógico que a gente vai provocando, a gente vai trazendo, a gente vai convidando, mas quem vai fazer esse tipo de intermediação é vocês da educação ambiental.
O Malu, só para também eu adicionar aí essa puxada aí do Ivan, o que que a gente sente falta, né, no que diz respeito à educação ambiental e comunicação? Acho que de uma forma conceitual da política pública, eu acho que nós estamos bem, eu acho que o trabalho que a CEA faz e que tem a interface aí com a questão de resíduos, ela é muito estruturante. Então, não é disso que nós estamos falando. O que eu tenho sentido muita falta, e a experiência que eu tive, a Raquel até a gente dialogou um tempo nessa época, quando eu estava lá na agricultura, a gente promoveu muitos encontros com temas que eram do escopo da minha coordenadoria, né, lá da Coordenadoria de Agronegócio, mas que tinha também, que era pauta de setores, seja acadêmico, seja das organizações sociais, seja empresarial e também de governo, né? E eu sinto falta hoje da gente, por exemplo, conhecer o que esses atores externos, sobretudo, estão fazendo na prática, estão colocando, porque tem muita coisa acontecendo. Quando a gente começou a colocar lá uma pauta de ver o que as empresas, por exemplo, faziam em educação alimentar e segurança alimentar, ficamos surpresos com a quantidade de programas e projetos que a Danone tinha, que a Ferrero Rocher tinha, que a ABIA, que era a Associação do Setor, tinha, né? Da mesma maneira, eu conheci lá a ONG Banco de Alimentos e várias outras entidades. Enfim, a ideia era justamente essa, era promover algo que fosse um benchmarking para que a gente conhecesse as melhores práticas que estão sendo implementadas em matéria de educação ambiental e comunicação. Para quê? Para que, de alguma forma, a gente pudesse até buscar aí esse novo oxigênio para ver o que está acontecendo e também integrar com as nossas ações. Então, em linhas gerais, é isso, é promover aí essa. Não tem ainda ideia de quem chamar, com quem falar, mas eu só acho que assim faria sentido se a gente fizesse junto isso. É isso. Obrigada, Valverde. Eu estava aqui procurando o meu microfone aqui, que de vez em quando ele some. Acho que, sem dúvida, faz todo sentido, e eu acho que tem toda a razão ao identificar uma outra via aí de parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental e o Comitê de Integração de Resíduos Sólidos. E como você também bem ressaltou, a gente tem feito um trabalho de buscar estruturar do ponto de vista da política institucional e tal, as linhas de ação de educação ambiental, de forma que a gente crie processos que sejam, de alguma forma, irreversíveis dentro da gestão ambiental, né? Que, de fato, a gente vai ganhando corpo dentro da política de gestão ambiental no governo do Estado de São Paulo. Agora, de fato, inclusive, falta um conhecimento do avanço que houve nesse sentido, né? Como que a gente veio avançando aí com a equipe da Simone, com a equipe da CPLA, até com a participação da Rita, de alguma maneira, para fazer toda a junção com a política também de combate ao lixo no mar, etc. Então, essa pauta de resíduos, a gente vem trabalhando em todas as frentes e buscando aí uma coerência, tanto na revisão, né, do plano estadual de resíduos sólidos, quanto naquilo que vem sendo atualizado e desenhado e executado no âmbito do CIRS, né, que vem fortalecendo muito essa política, que eu sou testemunha, muitas vezes não passava mesmo desse plano ou de uma simples atualização.
Então, agora chegou o momento da equipe da comunicação, e aí eu quero te apresentar, eu sei que vocês já conhecem, mas a Raquel, que é a diretora, né, do Departamento de Relações Institucionais e Comunicação, a Natasha também, que trabalha com a parte de eventos, de animação, com pessoal de ONGs, e principalmente do terceiro setor, uma relação, e ela se interessa muito, é uma pessoa que vem atendendo a demanda dessa pauta de resíduos, ela que tem ido a fazer palestras, quando são pedidos pelas prefeituras, etc. Então, a gente atende essa demanda no varejo, e hoje talvez seja importante a gente unir essas cabeças que estão aqui, principalmente agora na estrutura da comunicação da CEA, a gente agora ter essa abordagem, não só de amplificação e de divulgação e de se fazer conhecer esse trabalho estruturante que foi feito pela equipe do Departamento de Políticas Públicas, mas agora, então, dentro do desenvolvimento das nossas relações institucionais, promover aí um trabalho de comunicação educativa, vamos dizer assim, né? Então, é assim que eu estou vendo essa nossa reunião, e é dessa maneira que eu estou trazendo a nossa equipe para conversar. Gostaria de ouvir agora a equipe. Obrigada. Me ouvem? Agora sim. Sim. Desculpa, dei uma queda aqui, mas consegui voltar. Talvez esteja com um pouquinho de delay. Dá para ouvir, que é. Bom, eu vou falando, aí se qualquer coisa vocês me... Eu entendi melhor agora com a explicação de vocês, né, do Ivan, e especialmente do Valverde, nesse sentido, qual foi o começo da sua fala. Existe uma parte mais estruturante em termos de política pública, de diretrizes, do Programa Estadual de Resíduos Sólidos que está sendo atualizado, do capítulo de educação ambiental, né, no sentido de um Programa Estadual de Educação Ambiental voltado para resíduos sólidos, mas realmente existem as coisas que já estão acontecendo, que podem, inclusive, fortalecer diretivas, normativas, práticas, né, que podem ser também desenvolvidas em parceria, podem ser subsidiadas, para conseguir ver na parte de resíduos, como vocês falaram, então, terceiro setor, empresarial, academia, e também, claro, na parte de gestão pública, que às vezes a gente pode contar até com experiências que já estão acontecendo nos municípios, ou em outros estados, inclusive. O que eu pensei, não sei qual que é a frequência ou o prazo para a realização. Ixi, caiu de vez. Ela caiu. Acho que a Raquel caiu. Eu coloquei aí no chat o rascunho que eu tinha feito, eu e o Ivan, para vocês darem uma olhada aí. O que a gente pensou e escreveu. Seriam quatro eventos, 4 interseções, e que a gente faria, cada um com um desses focos. Aí o tempo, a época, a gente vê como é que está. Raquel. Oi, Raquel. Oi, voltei, gente, desculpa. Raquel, colocamos no chat ali aquilo que eu e o Ivan escrevemos ali, um pouco para não deixar escapar a ideia do que seriam os temas, entendeu? Tá.
Acho que você tem que só colocar de novo, por gentileza, porque como eu caí, agora o chat, o que estava anterior, não aparece para mim. Tá, eu copio, pode deixar. Por favor, Ivan. Tá, o inicial que você mandou para a Malu, eu já tive acesso. Eu não sei até onde que captaram aí da minha fala, mas só para voltar, eu acho interessante, né, que a gente tem tanto esse aspecto estrutural enquanto política pública, né, no sentido da revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, né, e a parte de educação ambiental, em termos de diretrizes, normatização, mas eu acho bem interessante essa parte de ver o que já está acontecendo, né, o que já está sendo colocado em prática, e aí eu queria entender melhor como que vocês estavam pensando em termos de sequência, porque lendo as propostas, né, até os diferentes públicos, aí os executores, de webinar, nesse sentido. Então, a gente faz um voltado para a questão do terceiro setor, depois um voltado para o setor empresarial, com um relativo intervalo. Eu pensei aqui numa maneira, veja se faz sentido, da gente ter quase como uma consulta pública, de alguma maneira, para ter um levantamento. Então, olha, você que é do terceiro setor, está desenvolvendo ações de educação ambiental e comunicação voltadas para a questão dos resíduos sólidos, sei lá, se inscreva aqui ou apresente aqui sua experiência, para a gente conseguir ter lá os estudos de casos que se destaquem, né, fazer um tipo de seleção para fazer os convites e a realização relatando essas experiências. Não sei se é isso que vocês já estavam pensando ou se tem alguém já convidado, alguém que vocês já conhecem de experiência na prática, porque acho que do ponto de vista da educação ambiental, eu não lembro, né? Talvez a gente, forçando aí com a equipe, consiga pensar um exemplo ou outro que possa se destacar, mas eu acho que o mais interessante seria fazer isso, tipo um chamamento para pessoas que atuem nesse setor, para relatarem as suas experiências e a gente conseguir fazer o evento com as melhores selecionadas aí, e aí atrair mais as pessoas para conhecer essas experiências e fazer as trocas, né? Raquel, nós não pensamos, não, você já está nos dando ideia aí, tá? Na realidade, uma coisa que, assim, no íntimo, eu havia pensado, talvez o resultado desses encontros poderia ser nós juntos um banco de projetos ou algo semelhante de educação ambiental e comunicação, ou de educação ambiental, entendeu? Então, eu tinha pensado em nós formatarmos esses eventos. Eu acho que isso pode se manter, até porque eu acho que tem experiências que podem ser inspiradoras e indutoras, mas eu penso também que esse chamamento de projetos de educação ambiental e comunicação para resíduos sólidos poderia também se dar como uma ação em paralelo também. Eu acho que poderia se pensar nessas duas coisas. Se isso fizer aí sentido para vocês e tal, se a gente estruturar isso. Então, seria considerando... Eu não entendi o que seria o paralelo. O banco de projetos, ele seria resultante do webinar? Assim, a gente, sei lá, vou chutar, vou imaginar aqui. O webinar com convidados. Nós montaríamos aí o webinar, sei lá, 3 experiências na área empresarial, 3 experiências, tal. Faríamos uma primeira rodada. Em paralelo a isso, nós colocaríamos aí sei lá, vamos colocar aqui como um chamamento, para que as empresas, as entidades, aí sentido amplo, outros estados e tal, inscrevesse a partir de algum critério, de algum formulário, os seus projetos em execução. E aí poderia até nos permitir ter uma interface com eles. Isso, assim, me vem aqui, precisaria elaborar um pouco mais. Mas eu vejo 2 coisas que você falou, entendeu?
Entendi. Mas aí, por exemplo, a gente selecionar a experiência na área. É isso que é essa questão. A gente vai ter que fazer uma busca, senão, de um jeito passivo, entre aspas, de convidar as pessoas a relatarem a sua experiência, a gente teria aí que ver, até na relação dos CIRs, como vocês têm feito, para identificar quem seriam que iam trocar quem apresentaria essas experiências, por exemplo. Não, isso a gente tem facilidade. Eu e o Ivan, assim, a gente poderia se encarregar de montar de estabelecer uma estrutura para vocês, de alguma maneira, nos ajudarem a olhar e a validar e a organizar. Isso aí a gente poderia, de alguma maneira, fazer essa proposta. Mas eu gostei dessa outra possibilidade, que não é só o evento, ou não começaria como a base do evento, que era a gente ter aí uma forma, ter um canal direto para receber, a título de conhecimento, tá? O que são projetos na área de educação ambiental para resíduos sólidos. Legal, a gente pode fazer um formulário, e aí ele pode ser, enfim, pode ser um formulário único, dá para filtrar até por setor. Então, qual que é a história de atuação? Essa. Descreva aqui seu projeto, seu público, tal. E aí começa, tem as 3 experiências, né, que vão estar lá sendo relatadas no webinar, mas aí ainda a gente vai conseguir ter outras experiências lá cadastradas de alguma maneira que podem gerar outros eventos, podem gerar contatos, conhecimento das ações e tudo, né? O que está acontecendo, Nath, é assim, dentro dos temas que a gente está trabalhando, acabam tendo provocações de outros temas. E uma das provocações que o pessoal está pedindo muita informação é exatamente a educação ambiental, entendeu? Dentro dos webinars que a gente já está fazendo. Outro que a gente teve muita provocação foi, por exemplo, a parte dos catadores, cooperativas e todo esse trabalho que a gente acabou formulando de fazer na quinta-feira um encontro focado exatamente no que pode ser feito com relação à pandemia. Então, de certa maneira, isso tem um caráter reativo do que está sendo provocado. Aí teve o caráter proativo que a gente fez de gerar a questão de perceber, então como é que a gente faria essa percepção? Eu acho que a gente poderia começar a trabalhar exatamente com essa relação de educação ambiental nessa área, focada mais em resíduos sólidos, nesses nichos A, B, C e D. Então, é por isso que veio essa ideia. Agora, a metodologia de processo aí do próprio convocação, chamamento ou escolha, eu acho que ela é relativa. Eu falo assim, pessoalmente, até falo uma coisa que eu vou falar em primeira pessoa aí, acho que o Albert talvez até concorde, mas eu até acho que a gente poderia provocar num tema, por exemplo, área privada, que eu acho que a gente tem mais facilidade de buscar parceiro, exemplos de empresa aí, pegar Unilever, pegar Nestlé, pegar Big grandes aí, a gente conseguiria 3 ou 4 no máximo e teria. E nessa provocação a gente veria a maneira de também trazer os outros, que eu acho que aí sim a gente teria um pouco mais de necessidade de verificar qual seria a abordagem de buscá-los, né? Porque eu acho que seria uma ideia que eu estou pondo aqui, tá? Até porque o nosso papo aqui é exatamente para construir esses eventos, construir essas situações. Eu acho que seria um caminho, né, Valverde? Começar por aí, que eu acho que a gente teria mais facilidade, e partir depois para os outros que a gente vai junto construindo. Não sei se a gente faria quinzenalmente, eu acho que seria um período bom para fazer a produção, assim, porque dá tempo de a gente estruturar, né? Apesar que a gente está atropelando aqui, a gente está fazendo quase 2 por semana, e está funcionando bem, né?
Tá funcionando bem, que é louco. Semana que vem vão ser 3, né? 3 e mais, semana 2, né? Quinta e sexta. Então, as coisas estão bastante aceleradas, graças E a Deus. aproveitar Né? esse momento também. Aqui todos nós somos experimentados na questão pública. Sabemos que essas coisas mudam, né? Mudam. E eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Acho que a gente tem que aproveitar enquanto acho que pegou um corpo bacana aí, as nossas ações integradas, né? Pegou e assim, o pessoal está pedindo, por isso que eu falei a brincadeira do reativo, que o pessoal, pô, educação ambiental, tal. Como é que a gente busca? Vamos fazer, vamos mostrar que está fazendo, entendeu? Vamos mostrar que está acontecendo, pô, tem um trabalho magnífico aí da Coordenadoria de Educação Ambiental já feito, pô, vamos começar a pôr isso na lida aí, no mercado como um todo, o mercado que eu digo aí é público, privado, terceiro setor, academia, etc. Eu queria dar um pitaco aí. Pitaquei. Eu gostei da ideia aí que a Raquel acabou trazendo, né? Uma ampliação, vamos dizer assim, da ideia inicial, eu achei bacana. Agora, o que fazer depois disso? Acho que a gente teria que pensar nisso um pouco mais a médio prazo, estruturar um pouco melhor esse projeto, porque fazer esse levantamento e qual depois o próximo passo. Acho que conhecer é bacana, mas o que fazer com isso? Então, aí eu não entendi que a gente teria como continuidade após esse levantamento, como se daria, acho que precisa estudar melhor. Eu gosto muito da ideia de fazer esses encontros com 3, 4 representantes na linha do que vocês vêm fazendo. Como você falou, Ivan, eu venho assistindo, eu gosto, eu acho que agrega muito conhecimento, é um espaço que está sendo apropriado, não só por quem tem o que falar, mas também por quem quer aprender e que está precisando aí de coisas que estão acontecendo nesse momento, né? Então, eu acho bacana, acho que talvez o prazo aí depende da agenda da SE, nós estamos aí com uma equipe muito reduzida, mas talvez 15 dias é um momento legal. E assim, eu vejo que de fato, é um nicho muito importante a ser explorado, porque você vê, você tem nos licenciamentos, você tem lá as exigências de se fazer educação ambiental, projetos de educação ambiental. Existem muitas ONGs que têm no seu currículo, no seu cardápio, e sempre estão aliando as suas ações às ações de educação ambiental. Na questão do setor acadêmico também, tem muita gente até. Nós temos a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, onde nós temos 22 instituições. Nós não precisaríamos ir muito longe buscar, nós temos gente ali que representa a academia, e também podemos trazer outros ainda que não estão na comissão, né, na CIEA. Tem também o pessoal do Comitê de Integração de Educação Ambiental. Então, por exemplo, existe muita educação ambiental na área da conservação, existe muito o pessoal dos parques, das unidades de conservação, que tem uma interação direta com a população e cujo trabalho tradicional de educação ambiental, né? Então, dar luz a isso também é um segmento, de repente trazer aí outro papel que eu acho muito importante, no caso ainda, vamos pegar, falar só de resíduos, tem muito licenciamento, agora voltando, que precisa complementar. Então, que educação ambiental eles estão fazendo? Qual é a fonte? Onde eles estão bebendo?
que é formal, simplesmente é um cumprimento lá de uma etapa formal de um contrato, ou de fato eles se envolvem, aprendem, agregam e evoluem enquanto, vamos dizer, empresários ou gestores de coleta seletiva, ou de outros ainda, de destinação, que até para geração de energia, etc. Então, eu acho que é uma pauta aí bastante interessante, e a gente trazer gente nova mesmo, até que não estão nesses nossos fóruns que a gente está acostumado a debater, e a inovação nisso, e talvez o gancho inovador para as abordagens tradicionais que a gente vem trazendo, é justamente, especificamente, a questão de resíduos. A gente já fez os diálogos de educação ambiental sobre os resíduos, que tinham sempre a intenção de trazer diretrizes, especialmente para o próprio sistema, naquela linha de fazer a política estruturante, né? Então, mas agora é uma outra... A gente precisa de um outro momento em trazer uma integração maior aí com o que está fervilhando e com o que a sociedade está entendendo, o que é educação ambiental, até a partir de algumas exigências. Gosto muito de começar, talvez, com o setor empresarial e talvez até com prefeituras. O que prefeituras estão fazendo educação ambiental para resíduos sólidos? Como é que elas estão trazendo? Estão fazendo? É distribuição de preto? Como é que é isso daí? Então, aqui eu acho, gente, que de fato a gente tem um nicho a ser explorado. Eu gosto muito, eu gostaria de ter muito mais pernas para a gente fazer isso mais acelerado, mas eu gostaria até de, agora, começar a imaginar que vocês poderiam fazer essa ajuda, assim, quem do setor empresarial trazer para nós, porque nós não temos muita essa relação, mas no próprio setor acadêmico, a gente tem os nossos pares mais antigos, talvez trazer gente que está, enfim, arejar mais, abrir mais espaço, né, trazer mais gente, ver se tem mais alguma coisa inovadora. Com as organizações sociais também dá para fazer um belo trabalho. E aí, talvez eu até abriria, né? Como é que você vai falar a questão de resíduos sólidos no mar, por exemplo? Isso aí dá para fazer um webinário aí de 3 dias, aí, né? Então, era esse o pitaco que eu queria, mas eu queria ver agora, a gente já ver como é que a gente operacionaliza, gente. Eu acho legal a tua ideia, Malu, porque eu acho que a hora que a gente começar a fazer essa provocação, realmente a gente mostra que tem um monte de trabalho sendo feito, o pessoal pode realmente usar como referência o que já está sendo produzido pela própria educação ambiental aqui da coordenadoria. Então, a gente amarra 2 pontos aí e eu acho que finaliza uma equação de sinergia que comece a ter ações que realmente tenha, assim, efetividade na aplicação, né? Porque vão acabar seguindo metodologia que é a mesma, né? Agora, vamos então começar a provocar a parte privada, a gente pensa numa data e a gente vê como é que vocês se organizam, quem é que vem junto dentro do próprio webinar, quem é que faz todo... Para a gente começar a montar isso, e talvez para... Eu gostaria de tentar estruturar isso para esse mês ainda, tá? Poderia ser na semana do dia 15 a 19, daqui a 2 semanas, aí vocês verem o dia. Eu acho que vai dar na outra, cara. Quer pular para outra? 22 a 26, então. Eu acho que nessa seria interessante ali, dia 23 ou 24. Dia 23 seria interessante. A gente está por prática usando o horário, parece maluco, mas dentro da questão da quarentena, das 14 às 17, mais ou menos. Tá? Então, dá um tempo bacana, parece extenso, assim, mas não fica extenso, porque você percebe pela permanência das pessoas dentro dos espaços, assim, eles são muito constantes, existe, logicamente, uma flexibilidade de entradas e saídas, mas
a manutenção do pessoal fica meio constante. Pela atividade de chat, o pessoal se mantém ativo, você vê que o pessoal está... E aí, pós-evento, a gente acaba recebendo um monte de e-mail aqui dentro do Sears mesmo, pedindo para replicar as apresentações, replicar tudo. Então, assim, então vamos dia 23, pode ser? Pode ser. Uma prévia, tá? Para a gente começar a pensar. A gente tem, por princípio, Malu, meninas, é tipo um barco para navegar. Depois a gente Primeiro a gente põe o ar, depois a gente vê se tem leme, se tem... As meninas, elas são mais comedidas, agora eu sou mais igual a vocês. Elas são bem responsáveis, viu? Não. Precisamos desvirtuar um pouco vocês aí. Deixa eu falar uma coisa. Muito legal acompanhando vocês bastante, né, Valverde e Ivan, o que vocês estão fazendo. Talvez eu não tenha recebido alguns que vocês falaram que vocês estão fazendo direto, né? Então, queria ver como, na última reunião que vocês fizeram, no último webinar, vocês falaram que para pedir o link, né, no meio do Sears que vocês mandavam. Não sei como está sendo isso, até uma sugestão de vocês, de repente, colocarem na página do Sears mesmo tudo que, já que está sendo todos gravados, né, no Zoom, de vocês colocarem os links. Nath, a gente não tem página. A gente, na verdade, a gente fez a comunicação... Não seria legal? Seria, mas o problema... Acabaram de ganhar uma página no portal. O problema é que nós, em 1 ano e meio atrás, praticamente, a gente correu, em março eu consegui fazer um trabalho até junto com o Palácio, conseguimos formalizar o nosso logotipo, nós temos logomarca, dentro da logomarca fizemos criação da página, a criação do newsletter, tudo estruturado, e aí o período adorou. Só que eu tive uma situação, talvez pessoal, eu vou trazer para o pessoal, com a Monique, onde tudo que eu tentei fazer foi boicotado. Então eu fiquei meio... Assim, eu pus o pé atrás, que eu falei, eu não vou entrar no confrontamento, porque nem é meu jeito, nem é minha maneira de agir, mas ao mesmo tempo a gente fica meio, assim, trocando pneu com o carro andando. Então, vou dar 2 sugestões. Fala. Vou dar 2 sugestões, tá? Não falei com ninguém ainda, mas estou pondo aqui até para a Raquel ver. Primeiro, a gente tem um portal de educação ambiental onde tem vídeos e a gente poderia criar, por exemplo, uma página só dos webinars que está tendo e colocar os vídeos lá no portal, tá? Bora. Vocês divulgam a página do portal onde tem tudo isso. E outra, a gente também tem eventos. A gente também tem eventos que a gente divulga semanalmente, ou enfim, tem a página do portal só de divulgação de eventos. Ótimo. Então, a gente também, quando vocês forem fazer, a gente divulga antes e dispara para o nosso mailing, vocês também, o link, entendeu? A gente agradece já, porque para a gente já é muito bom. Natasha, o que a gente tem feito, e aí a comunicação nesse sentido tem nos prestigiado muito, são as matérias, releases, né, dos eventos ali e tal, e sempre vai um link ali, né, ou seja, da apresentação, essas coisas têm ido, né? Agora, a nossa divulgação, por isso que a gente fala, é tudo meio precário, nós é que vamos tocando. A gente tem uma equipe bacana, tem o José, tem o Ivan, tem o Valverde, o Melo, tem o Oliveira. Eu participo do Sears, eu que faço parte do Resíduos e que sempre acompanho vocês, eu só recebo e-mail do Ivan, de vez em quando no meu e-mail ainda, eu nunca recebi um pela secretaria, por exemplo. Não. Então, eu estou falando assim, seria legal. A gente tem mandar para o nosso e-mail, a gente já tem um e-mail no nosso e-mail, para ONGs, enfim, a gente tem um e-mail que a gente precisa. Na verdade. Então, a gente pode mandar para o nosso, a gente cria o link, né? A gente divulga pelo portal, aí a gente manda para também
que aí já tem acesso, né? As pessoas tanto veem o portal, acessam lá todos a gente deixa todos separados, entendeu? Não sei se a gente pôr webinars da secretaria e a gente vê como é que a gente vai separar isso. Você sabe que para a gente, de certa maneira, usar o espaço de vocês dentro da educação ambiental do portal para os vídeos, é muito positivo, até porque a gente já está fazendo. Por exemplo, eu te mandei o link aí no chat, que é o vídeo que eu acabei subindo no pessoal, porque não tem onde colocar, entendeu? Eu não tenho acesso, não tenho... Então, aí, por quê? Porque está falando de quê? De coprocessamento. Tá bom, coprocessamento é técnico, mas é educação ambiental. A gente está fazendo uma reformulação de um processo de política pública para correto tratamento de resíduos sólidos. Acabou, a educação ambiental, ponto. Então, tem toda a congruência, para a gente é muito positivo poder ter... o nosso... Bem positivo, nossa, bem legal. Somos membros, né, efetivos do Comitê de Integração de Resíduos e somos coordenadores, né, no caso da CEA, né, do GT de Educação Ambiental e, se não me engano, Comunicação. E, então, agora, através aqui da Natasha e da Raquel, nós estamos assumindo, então, essa parte que seria natural, né? Então, isso dá legitimidade para que a gente sustente uma página com os conteúdos que têm sido produzidos pelo CIRS a título de educação ambiental propriamente dita. Informação, exatamente, comunicação, educação. Informação, difusão realizada de educação. Então, com esse mote, a gente já pode até lançar isso daí, né? De repente, o projeto do webinar já deu aí Já deu filhotes. Já deu filhotes. Eu fico preocupada, porque às vezes quando eu trago a equipe para as reuniões, a gente sai sempre com mais serviço, além daquele, porque elas vêm com ideias, elas são muito criativas e muito boas. Depois a gente tem que dar conta do assunto, né? Mas eu adoro. Isso aí, gente. O Malu, aqui a gente também, por um lado, a gente resiste à tentação de fazer coisa que a gente não dá conta, entendeu? Então, essa prática aí do webinar, a gente já meio pegou o jeito de fazer. Eu acho que a gente tem um objetivo. Na verdade, ou não, nós temos vários objetivos, né? Mas, assim, eu acho que a importância desse evento vai ser, primeiro, acho que nos oxigenar, certo? Enquanto governo, de como um tema que nós trabalhamos tem sido exercitado, ou melhor, exercido sobre diversos outros atores. Acho que só o fato da gente ter a oportunidade de olhar isso já vai ser, para nós, vai ser rico. Só que isso vai nos equipar, né? E se a gente, eu acho que conseguir se organizar bem, a gente chega ao final, vamos colocar aqui no final do ano, por exemplo, uma boa estrutura para a gente lançar um banco de projetos em educação ambiental. Né? Então, eu acho que né, tá bem fechadinho isso, né? E mesmo que volte aí as coisas, que vai voltar, tudo mais e tal, a gente pode manter esse formato do webinar. Não precisamos mudar isso. Não, isso não muda mais. Isso não muda mais. Eu vejo uma coisa, eu acho que a gente fortalece isso como maneira prática e pondo como um caminho de execução que a gente tem. Na verdade, eu vejo até num pós-processo aí, um pós-quarentena, um fortalecimento muito forte desses webinários, até para a gente ter o acesso às pessoas. A gente, por exemplo, num dos nossos eventos, a gente pôs um link, teve 1.400 acessos ao link, 900 e poucas pessoas entraram lá, sabe, teve mais 750 pessoas que participaram dentro do evento, quer dizer, num tema técnico. Eu acho que um tema de educação ambiental, a gente, não estou pretendendo ter isso não, pretendo ter 200, 300 pessoas, mas é muita gente, é muito bom, é simbólico. E aí a gente tendo vídeo, a gente pega esse vídeo, trabalha ele, replica, faz um trabalho de joga dentro do site, aí dentro do site a gente joga para dentro das nossas mídias, a gente faz um trabalho junto,
para a gente é muito bom, entendeu? Eu fico feliz aí pelo que a Natasha trouxe aí de possibilidade, porque para a gente poder ter um canal aí avaliou, ó, legal esse material, então vamos colocar lá dentro, entendeu? Pô, a gente vai produzir conteúdo, tenha certeza, feliz da vida, sinceramente. O diálogo que vocês promovem já é um pouco isso, né? A linha daquele evento de diálogos que vocês promovem, né? Já é uma base para isso aí, né? Então, e nos ocorreu fazer nessa linha de benchmark justamente para ver as experiências praticadas, né? Aonde está evoluído, aonde setores, né? Então... Não necessariamente porque a gente tem que gerar um documento como um benchmark, mas que dê a provocação de as pessoas quererem falar, opa, peraí, deixa eu entender como é que eu estou e como é que estão as coisas, né? Esse mundo de educação ambiental nesse foco. Bom, então, aqui fica a bola comigo. Ixi, truncou tudo. Pode ir, Natália, por favor. Peraí, depois eu falo, então. Não, fala você. Aqui, eu queria só falar uma coisa, que na semana passada, não sei se alguém chegou a ver, que teve a Semana de Lixo Zero, né? E foi muito rico, foi muito legal, eu acompanhei todos os dias, e teve muito essa questão, né, várias empresas grandes, inclusive, falando de conceito, tamanho, tudo, e muita gente, aspas, reclamando assim, mas vocês não fazem divulgação disso, não tem educação ambiental, então acho que é muito legal a gente tocar nesse assunto, que eu vi que está carente, sabe? Que realmente as empresas estão se preocupando, mas assim, elas gastam dinheiro com essa educação ambiental, muitas delas, entendeu? Então, acho legal, assim, esse gancho, sabe? Disso que veio dessa semana. Tá faltando, eu acho que, disseminação mesmo das boas práticas e eu acho que dá subsídio para, como você falou, as empresas estão tendo que promover e mostrar que estão fazendo essa parte socioambiental, só que estão sem saber por onde fazer, entendeu? Aí acaba chegando sei lá, um trouxa qualquer lá, fala, eu vou fazer para você, e não faz nada, uma ONG meia boca, e faz um trabalho medíocre. Eu acho que a gente tem uma chance aí de ter uma coisa bem bacana, sabe? Desculpa, eu comecei a falar com o microfone desligado. Como que vocês fazem agora? Vocês vão pensar em algo... Então, agora nós já estamos acordando que vai ser no dia 23, né, a data tentativa, e que seria o meio empresarial, né, agora que a gente... E aí, qual seria aí o procedimento? Qual que a próxima fase? Malu, na prática é o seguinte, as ações lá, a gente sempre está tendo uma questão de processo de mediação. Aí, a gente aprendeu que você consegue ter, por exemplo, uma abertura que é fora do foco. Vou dar um exemplo, vai. Pega no dia 23, eu ponho o Trane na abertura, mais alguém e você, é a Malu. Pronto, isso é abertura, não tem nada a ver com... Entendeu? Aí, começando os painéis, eu pego, por exemplo, sei lá, a Raquel para falar por um período de 10 minutos, uma introdução, e eu, a Natasha, eu vejo a Natasha, a gente faz a mediação do próprio contexto, e aí os outros painelistas são específicos dentro do tema, entendeu? E aí a gente vai trabalhando nessa flutuação. O que a gente está tendo, assim, por exemplo, dia 4, agora, depois de amanhã, nós temos o evento do Sigor Reciclagem, né? Que foi uma provocação no mesmo sentido. Está precisando ter algum tipo de disseminação de informação do que está sendo feito no período de pandemia e do que está sendo pensado no período de retorno à atividade, né? E aí, nesse processo, o Gil veio com uma proposta antes, né?
que era envolver o Fundo Social para poder provocar uma ação que desse um apoio adicional aos catadores nesse período. E aí, a gente comentando com o secretário Penido, ele acabou indo direto na Célia Parnes, e a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, Assistência Social, está hoje provendo um tipo de apoio específico para os catadores, mas aí a gente se uniu e conseguiu fazer uma adequação de um evento que vai ser exatamente o seguinte: a abertura vai estar o Penido, a dona Patrícia e o Gil como agente do CPLA. Evento, vai vir a técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social, aí começa a própria Lia, mostrando o DD, a questão da CETESB, como é que se adequou à questão da logística reverso seletiva, a Marina, que vai mostrar o ciclo reciclagem, o Roberto Dancati, falando das práticas como estão sendo previstas e aplicadas, e uma cooperativa que vem com as boas práticas que realmente está conseguindo se adequar e fazer as coisas acontecer. Então, o que isso leva? Leva, inclusive, a própria secretaria a ter a formulação das necessidades que ela vai ter que fazer para prover um outro tipo de ação social que seja específico para os catadores. Isso, só para vocês terem uma ideia, foi uma coisa construída assim na pauleira. A gente está agora começando a disseminação de e-mail, passamos e-mail hoje, agora faz umas 3 horas, já tivemos 75 pessoas lá entrando, vai ser um evento também para 200, 300 pessoas, focado, atendendo a um nicho que estava pedindo atendimento, e é um nicho que está precisando ter esse tipo de acesso. Agora, especificamente em ações, vamos dizer, socioambientais focadas em resíduos, que é o trabalho da educação ambiental, não tem nada que o pessoal perceba como acessível. A gente precisa jogar isso para frente, precisa mostrar que tem sim, entendeu? Tem coisa para caramba, tá feita, tá aqui, o time está montado, a estrutura já foi, entendeu? E não que terminou, que isso aí não termina nunca, mas que dá para ter acesso a muita coisa bacana que já está feita. Então, só um exemplo das coisas. Então, a construção do evento a gente faz junto aí, sabe? A gente vai prover e chamando os diversos aí. Eu tenho, até provavelmente por esse tempo aí, a gente consegue até o próprio secretário abrindo o evento junto com a gente. Então, a gente consegue ter uma coisa bacana, sabe? Que vira um bom vídeo, vira um bom documento, vira um bom material depois de disseminação, né? Muito legal. Deixa eu só falar uma coisa, Ivan, vou pedir para você a gravação desta reunião, porque depois eu queria que a Simone acompanhasse, como ela está em outra atividade, então depois eu queria para... Tá, eu estou levantando ela, eu baixo ela e disponibilizo. Acho que quinta-feira eu estou com ela liberada, eu te passo o link. Tá, muito obrigada. Raquel, ia falar? O dedinho aqui desativando o microfone apareceu. Não, só para entender aqui, que eu anotei 3 pontos principais. Então, que a gente tem essa possibilidade de inserir, inclusive, os webinars que já aconteceram no portal de educação ambiental. Né? Essa é uma das questões que ficou aí pendente. Precisaria mandar o link das gravações, né, para a gente conseguir subir os vídeos no portal de educação ambiental. Então, hospeda eles, fica mais um canal para divulgar os webinars que estão acontecendo. Outra coisa, a gente pode programar na própria agenda do portal os novos, né? Como, pelo que eu entendi da Natasha falou, a gente também amplia a divulgação nesse canal. E aí virou uma ideia nova. Oi, Ná? Inclusive esse do dia 4 já dá para divulgar lá. Ele já está, porque a gente já colocou lá na agenda todos os eventos da Secretaria da Semana do Meio Ambiente, já estão na agenda do portal. Tá. Então, esse já está.
Aí ficou essa demanda que a gente pode ter isso como um desdobramento, o banco de projetos, né? Que aí a gente até já vê, fiquei aqui com essa lição de casa, de ver se a gente abre uma nova área no portal, porque a gente pode ter resíduos sólidos, recursos hídricos, enfim, abrindo a questão do banco de projetos, a gente pensa nisso, pode ser o piloto com resíduos sólidos, mas pode ajudar em outras temáticas também. E aí o primeiro dessa sessão do ciclo, né, dos webinários para educação ambiental e resíduos sólidos, o primeiro vai ser 23 de junho com o setor privado, e aí fica, então, a cargo de vocês, né, as sugestões para convite, e a gente pensa junto nessa programação que já tem meio modus operandi aí que vocês já estão fazendo. Então, abertura, faz uma introdução geral, as pessoas para mediação e os painelistas que vão apresentando e respondendo as dúvidas de quem está participando. É isso? Isso. Exatamente. Beleza. Então, acho que a gente fica no aguardo dos vídeos que já aconteceram para inserir no portal. Os novos, a gente faz eu passei até o link de um aí no chat. Tá. Deixa eu captar ele aqui, então. Eu vou... Ô, Ná, você encaminha para mim, por favor? A ideia de que são 4 empresas? Eu acho que 3 ou 4 no máximo. Tá, você saiu, né? 3, acho que 3. 3? Tá. É que fica pouco tempo para falar cada uma, né? Peraí, tá aqui. O tempo também, outra coisa importante, né? O tempo que a gente disponibiliza base é 20 minutos. Geralmente ele se mantém nesse tempo, quando se prorroga vai até 30 no máximo. Mas você disponibilizando os 20, você consegue controlar bem. 20 minutos foram 4 pessoas, você está falando de 80 minutos, dá 1h20, mais abertura. Você fecha o evento em 1h40, aí vem as perguntas, mais 22 horas, você tem um evento bem feito. Tá. Alguém tem alguma ideia já de antemão de qual, assim, chamar ou não? De bate-pronto, vocês não têm nenhuma ideia, né? Só para saber. Não, nós vamos pensar um pouquinho aqui, até ver nos arquivos aí das nossas reuniões, porque a gente vem lidando com muitos atores que sinalizaram. A gente vai dar uma olhada nesse acervo aí nosso, e aí vamos estruturar aí, mas aí antes de convidar, a gente mostra para vocês dão um olhar ali, entendeu? Isso aí até sexta a gente passa para vocês, tá? Tá bom. A gente passa, vamos dizer, essa espécie aí de pré-programa, né? Ou um programa preliminar, né? Mais alguma coisa, então? Eu já estou aqui até pensando lá na frente, porque como eu já comecei a pensar no verão no clima, fevereiro, eu já pensei em fazer lixo no mar também, com as empresas, com as ONGs, com tarará. Então, repente... Isso aí eu acho que é natural, porque, na verdade, na hora que a gente começar essa questão, você vai ver como, passado esses 4 aí, a gente vai começando a provocar os outros, e eles vão nascer naturalmente aí. Eu acho que é evolução de processo que a gente vai começar. Passou os 4 parece muito, mas em 40 dias eles já estão os 4 feitos, né? Porque é 0, 15, 30, 45. Você está falando de 4 inserções, né? Aí você está já pensando, quando passou uns 20 dias, vamos começar a pensar já no 5º, que vai ser lixo no mar, no 6º vai ser, sei lá. Eu fico pensando aqui, quando a Raquel falou do levantamento também e tal, o alfabetização ambiental,
a nossa conversa tinha sido já com a educação de fazer esse levantamento do que já existe de projetos de educação ambiental com a temática de resíduos na rede pública, especialmente na estadual, mas tem na municipal. Quer dizer, se você fizer isso, provocar aí a rede formal de educação também, para apresentar ou para vir falar, debater os projetos de educação, também é riquíssimo esse debate, né? Muito importante. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Bom, obrigado aí, pô, pra nós. Eu queria agradecer, viu, vocês dois aí, por trazer esse trabalho aqui para a gente. Eu acho que a equipe acatou. E a gente é especialista em trazer trabalho. O que você falou? A gente é especialista em trazer trabalho. Não, você não. E aí, vocês. Estou brincando. São especialistas em trazer trabalho e até ganharam prêmio nessa reunião, né? Vocês ganharam página de site no portal, tá vendo? Então. Não, isso é importante mesmo, porque. Hoje vocês foram recompensados. A gente estava numa situação que era o seguinte. Eu não vou provocar o PNIDO em cima de uma coisa que vai acabar gerando um processo pior do que não precisa, entendeu? Eu acho que a gente... Só que, assim, pô, eu tenho certeza que o Valverde faria 1, 2 artigos por semana, eu faria 2, 3 também, entendeu? Só nós teríamos coisa de 5, 6 publicações semanais, assim. Nós temos uma demanda. Nós temos uma demanda no nosso site, nós agradeceríamos demais se vocês pudessem pode deixar. Aí, agora vocês ganharam esse canal, parceiríssimos aí, muito bem-vindos. E com relação às questões de comunicação, assim, nós aqui superamos também, fomos buscando novos caminhos para que a gente pudesse aí superar algumas coisas, mas a gente tem tido sucesso, por isso que a gente tem colocado aí, está colocando à disposição, então. É um oferecimento, claro, de grego, né? Porque a gente enriquece o nosso portal com esse aporte aí de informação, conhecimento, atividade, etc. Isso enriquece e mostra muito dinamismo no nosso portal aí desse trabalho, tá bom? Então, eu quero agradecer e também parabenizar. Obrigado. Bom, vamos tocando aqui, então. Até sexta a gente manda a proposta do programa preliminar aí, tipo,